No circuito mostrado na figura abaixo, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos os interruptores abertos ou fechados. O valor da resistência R indicado na figura é. Então está aqui nossas alternativas e temos que descobrir o valor de R. Aqui, ó. Quer dizer, o amperímetro, que é o aparelho que mede corrente elétrica, ele, mesmo que eu feche as duas chaves ou deixe aberto, ele marca a mesma coisa. Bom, nós vamos aqui, primeiramente analisar esse circuito com ele aberto. Então, atenção, aberto. Galera, preste atenção no seguinte. Quando esse circuito está aberto, o que acontece? Preste atenção que eu vou fazer aqui uma alteração nesse circuito. Ele está aberto. Então, veja o que vai acontecer. Vou pegar aqui o meu negócio de figurinha. Ó, retângulo. Se isso aqui está aberto, quando a corrente elétrica chega nesse nó, ela não vai poder passar nessa parte aqui, porque aqui está descontinuado. Então, isso aqui desaparece. Então, com o circuito aberto, perceberam? Perceberam como é que ficou aqui? Olha só. Corrente elétrica sai aqui pelo polo positivo, passa por 100, passa por 50, passa por 250. Conclusão. Vem comigo. No aberto. Resistência equivalente. Igual. Soma 100 mais 50 mais 250. Quanto que dá isso? 400. 400 ohms, beleza? Então tá aí, 400 ohms. Agora veja uma coisa. Como ele fala isso aqui, ó, que a leitura do amperímetro, ó, amperímetro é a mesma leitura, então amperímetro faz a mesma leitura, aberto ou fechado. Eu consigo descobrir a corrente elétrica, então, que está passando pelo amperímetro. E eu sei que quando eu fechar as chaves, a corrente vai ser a mesma, ela não vai mudar. Então, essa corrente elétrica ela é calculada do seguinte modo. A DDP-U é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente elétrica. U, 8 volts, que é o elemento de circuito, resistência equivalente 400, vezes I, e é 8 divididos por 400, a corrente I, lida no amperímetro, 0,02 amperes. Então tá aí, ó, essa é a corrente elétrica que passa pelo amperímetro. Tá aqui, ó, a corrente elétrica passou aqui, 0,02 amperes. Então atenção, vou fechar o circuito. Ó, galera, fechei e fechei. Só que quando eu fecho o circuito, tá vendo que, ó, a corrente elétrica ela sai aqui. Deixa eu colocar a corrente elétrica aqui, ó. A corrente elétrica ela sai aqui. Corrente elétrica. Passa aqui. Olha esse nó aqui. Corrente elétrica divide, passa uma parcela por aqui. Posso chamar de corrente I1. Passa a outra parte lá pelo de 50 e pelo amperímetro. I2. A corrente 2 vale 0,02. Aí, quando a corrente chega nesse ponto aqui, o que acontece? Ela desce inteirinha. Por quê? Porque, pense, aqui tem uma resistência de 250 que é a resistência nula. A corrente é esperta, ela vai por onde não tem resistência. Se a corrente elétrica ela vem todinha por aqui, ó, esse resistor aqui ele é inútil. Então, galera, o circuito ficou assim, ó. Então eu tenho aqui o quê? Esses dois em paralelo e em série com 100. Eu vou redesenhar, tá? Vou redesenhar. Então aqui, ó, é como se eu tivesse meu polo positivo, tá aqui. Eu tenho aqui, aí aqui 50 ohms. Aqui uma resistência R desconhecida. A gente quer descobrir o valor de R.
aqui 100 ohms, e aqui o meu polo negativo. E eu sei que por aqui, por cima, por aqui, está passando a corrente de 0,02 amperes. Tá? Presta atenção que nós temos uma coisa muito importante que precisa ser entendida. Olha, nós temos aqui 8 volts. Nós temos aqui 8 volts. Agora, quanto que é DDP nessa parte? Tá vendo que, se isso aqui é paralelo, ó, essa parte em paralelo, eu lembro que na parte em paralelo, nós temos mesma DDP. Então, nós temos mesma DDP. Como que a gente calcula DDP? Bem fácil. Vai seguindo minhas setas aí. Como que a gente calcula a DDP? A DDP aqui ela é calculada o seguinte. É U, que eu vou chamar de UP, que seria da parte em paralelo, a resistência vezes I. Só que essa resistência vai ser aqui essa resistência de 50, tá? Porque eu estou pegando só nessa parte. Quando eu descubro o U, já vale pelo U em paralelo. Então, esse U em paralelo será a resistência 50 vezes 0,02 de corrente elétrica, que passa por aqui. Eu descubro que o P vale 1 volt. Agora, presta atenção. A fonte não é 8 volts? A fonte é 8 volts. Mesma DDP, 1 volt. Então, quer dizer, se esses dois usam volt, esse cara aqui, ele está usando 7 volts. E olha o detalhe. Se essa corrente aqui para mim, ó, é a corrente que eu estou chamando de I2, note que a corrente I se dividiu em I2 e em I1. Então eu tenho uma informação que para mim é muito valiosa, que a corrente I é igual a I2 mais I1. E eu preciso descobrir qual é o valor da corrente, no caso, I1. Ah, professor, mas por que você tem que descobrir o valor da corrente 1? Porque eu quero descobrir essa resistência. E se eu quero descobrir essa resistência, eu tenho que saber o valor de 1. Tá? Então é por causa disso. Eu tenho que descobrir o valor de 1 para descobrir depois essa resistência. Bom, mas eu preciso descobrir antes a corrente I. E a corrente I, como que a gente descobre a corrente I? A corrente I, ela passa aqui, ó, inteirinha pelo resistor de 100 ohms. Então, se eu aplico, tá? Se eu aplico aqui U em série igual a R vezes a corrente I, o que eu vou descobrir? O U em série é 7, porque o total é 8, 7 no de 100, 1 no paralelo, então 7. A resistência, 100 vezes I, 100 vai dividir, conclusão, 0,07 amperes. Descobri quanto que vale a corrente I. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, eu descobri quanto vale a corrente I, agora eu já estou sabendo dos valores, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui passa uma corrente de quanto? De 0,07 amperes. Por aqui passa uma corrente de 0,02 amperes. Quer dizer, por aqui vai ter que passar uma corrente de 0,05 amperes. Por quê? Porque observe que a corrente de 0,07 tem que ser igual à corrente de 0,05 mais a corrente de 0,02. Então, um check-in, né? Porque aqui é só uma soma das correntes. Então, a corrente 0,7 chegou aqui e se dividiu nessas duas parcelas. Agora, o nosso resistor aqui, tá? Ele é atravessado pela corrente 0,5 e a diferença de potencial, deixa eu lembrar aqui, se você já esqueceu, a DDP nessa parte aqui era uma DDP de 1 volt. Logo, quando eu faço agora, para esse pedaço, U igual a R vezes I1, a DDP, U aqui, 1, a resistência é incógnita, a corrente 0,05. Logo,
a resistência é 1 sobre 0,05. O resultado dessa divisão vai dar 20 ohms. Então tá aí determinado o valor da resistência. Determinar o valor da resistência. Um exercício um pouquinho chatinho, né? Trabalhoso, detalhista. Resposta correta, que ó, letra C, beleza?